Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos aqui? Veja, nós vamos procurar compreender as características do conto, certo? É importantíssimo sabermos, como o conto é organizado, estruturado, enfim, certo? Vamos utilizar os elementos da narrativa. Temos que ter ali narrador, personagem, enfim, todos aqueles elementos que nós sabemos que são fundamentais para a composição de um texto narrativo. Vamos também aplicar a estrutura da narrativa, Então, aquela ideia, de um texto que tem personagens, falas, diálogos, que ocorrem por meio do narrador ou por meio do próprio personagem, o uso do discurso direto, discurso indireto, todas aquelas características que nós não podemos esquecer. E por fim, nós vamos também produzir um conto. Então, você aí, espero que você tenha aí um bom repertório de leituras anteriores de contos, mas se você não tiver, com certeza você pode fazer busca de outros contos aí para poder ter ali uma definição melhor do que vai produzir aí na sua casa ou na sua escola, não tem problema, certo? Vamos adiante? Bom, umas perguntinhas para entrarmos então, no assunto, então, no tema desta aula. Olha lá. Qual é a finalidade de um conto? Você tem noção do que possa ser essa finalidade? Para que será que eu escrevo um conto? Com qual intencionalidade? Pode ser para divertir? Pode. Pode ser para informar? Não, pessoal? O conto ele não tem essa função de informar, certo? Ele pode ser para entreter? Para a pessoa ler porque gosta de ler? Pode. Ele pode trazer alguma lição ali por trás do texto? Poder até pode, não é o objetivo principal de um conto, mas eu posso tirar, sim, alguma lição, como qualquer outro texto literário pode também trazer essa margem de interpretação, não tem problema, certo? Agora, você sabe quais são os elementos narrativos que compõem esse texto? Que elementos são esses que não podem faltar? Claro, a presença do narrador, Esse narrador ele pode ser o próprio personagem e contar o que vai se desenvolver na história, Ele pode participar dos fatos, ou ele pode ser um narrador que observa os fatos em terceira pessoa e ele vai relatando o que vai visualizando, certo? É como o narrador de futebol, O narrador de futebol ele narra em terceira pessoa, porque ele observa o que está acontecendo no campo e vai transmitindo essa informação aos ouvintes ou telespectadores, se for no canal de TV, Se for no rádio, somente os ouvintes vão ouvir aquela informação, aquela narração dos acontecimentos, certo? É mais ou menos aí. Então lembre, narrador em terceira pessoa é como um narrador de futebol que conta o que está acontecendo, mas ele não participa diretamente dos fatos, tá? E você, já produziu, já teve a oportunidade de produzir um conto em algum momento aí da sua vida escolar? Professor, eu já tive ano passado aí uma produção. Legal. Se você conseguiu já produzir um texto, um conto em algum momento, é muito interessante. Mas se você não produziu, não fique chateado, porque você vai aprender também a produzir o seu conto e ele vai sair muito bem também, tá? Vamos lá? Então, nesta aula, nós vamos planejar a produção de um conto, certo? Agora, eu quero saber o que é um conto. Você lembra o que é o conto? Professor, mais ou menos. Eu lembro meio por cima. Você pode explicar melhor? Posso sim. Vamos lá? Então, o conto, primeiro, é um texto narrativo. Então, ele tem a presença do narrador, seja em primeira ou terceira pessoa, mas o narrador, ele é fundamental, ele é essencial. Não pode faltar no narrador. Também, ele conta uma história ficcional. Então, a história não é real. Ela pode ser inspirada na realidade? Pode ser inspirada na realidade, mas não é real de ofício. Então, ela não é uma história por finalidade real, ela surge do ficcional. Geralmente, ela é curta, então não é um texto muito longo. Se eu pegar um livro, vai ter 1 a 2 páginas, um texto de contos, certo? Pode ter alguns contos mais longos? Pode, mas não é a regra, tá? É a exceção.
Poucos personagens, justamente pelo texto ser curto, né? Então eu penso, se o texto é curto, não pode ter muitas pessoas, não pode se desenvolver muito o enredo também, né? Tem que ser um enredo bastante resumido, né? Pequeno, por conta do espaço no texto, né? Não é muito amplo. Pouca variação de espaço e tempo, né? O espaço, o que é, professor? Onde as cenas acontecem. Lá no teatro nós chamamos de cenário, mas, né, no texto nós chamamos de espaço. É o local, o ambiente, né, que essa cena se desenvolve. Pode ser na escola, pode ser numa casa, pode ser numa praça, pode ser em alto mar, enfim, qualquer lugar, certo? Muito bem. Aqui nós temos uma proposta, né, para hoje, né, para você fazer uma produção aí, né, escrita. Vamos planejar essa produção do conto, certo? Então você é o meu convidado. Nesta aula você verá o passo a passo para a produção. Ao final da aula você produzirá o seu texto. Para a produção você deve utilizar a plataforma Redação Paraná. Você já ouviu falar nessa plataforma? Professor, em algum momento alguém falou, né? Minha professora, meu professor citou que existe essa plataforma. Pois é, se você não conhece, vou falar brevemente sobre ela. Então, nós usamos bastante a internet no nosso dia a dia, não é mesmo? As redes sociais, enfim, os sites de pesquisa. Mas nós também temos uma ferramenta, né, de produção de texto chamada Redação Paraná. Então você vai acessar usando o seu e-mail @escola, a mesma senha, e você vai entrar no endereço, né, redação.pr.gov.br. E lá você vai ter acesso, né, a produções que você pode criar, pode praticar, pode treinar, ou ainda atividades avaliativas que o seu professor, a sua professora poderá solicitar, né, a você produções avaliativas também, né, valendo nota. Mas, nesse sentido aqui, é para você praticar, você vai acessar e vai praticar, vai treinar a sua produção, certo? Então vamos lá. O que não pode faltar, né? Você tem que saber sobre o conto. Olha lá, primeiro é um texto ficcional, então não é real, não parte da realidade. É utilizado para leitura de fruição. O que é isso? Eu leio porque eu gosto, por prazer. Eu não quero tirar lição de moral, de vida, nada. Eu quero ler porque é legal, conhecer novos pensamentos, novas ideias, enfim, né? Prazer total em ler. Não tem objetivo de informar, então não é esse o objetivo, não é igual uma notícia, né? Certo? Não tem pretensão de ensinar, não nasce da realidade, né? Então, ela é totalmente inventada, criada. É encontrado em livros de literatura, também na internet, nos sites, blogs, ou ainda em livros didáticos, principalmente os livros de língua portuguesa, claro, certo? E atinge qualquer idade, né? O público pode ser desde crianças, adolescentes até idosos. Não tem, né, contraindicações. Todo mundo pode se interessar por um bom conto, certo? Que elementos narrativos eles deverão fazer parte do seu texto? Então, preste atenção aqui no que pode faltar. Claro, personagens. Já viu uma história sem personagens? Não pode, né? Tem que ter pelo menos um ou alguns, né? Não pode ser muitos porque o conto é curto. Espaço é o local onde se passa a história, né? Então escolha em que local essa história vai acontecer. Vai ser numa sala de aula? Vai ser no espaço, né, no pátio da escola, na quadra de esportes, enfim. Onde que é? Tem que pensar. Tempo. Essa história ocorre rapidamente, em poucos minutos, em poucas horas ou poucos dias, tem que ter uma noção, né, clara disso. Narrador. Quem está contando a história? Ele é participante, ele é personagem, então ele está narrando em primeira pessoa. Ou não, ele está contando igual o narrador de futebol. Ele está vendo o que acontece e ele está relatando. Então, é o narrador observador em terceira pessoa, certo? E o enredo, o que é o enredo? O enredo é a história propriamente dita, né? O que acontece, a sequência de acontecimentos. Então, isso é a parte do enredo, beleza? Vamos ao passo a passo, então, da nossa produção escrita. Olha o tema sugerido para você produzir aí o seu conto.
Amizade sincera e verdadeira. Então anote esse tema. Amizade sincera e verdadeira. Planeje o seu conto pensando, né, nestas questões. Não precisa copiar essas questões, é só para você refletir. Para quem será o meu texto? Será para o meu colega? Será para a minha professora? Será para a minha família? Enfim, aonde você vai divulgar? Vai divulgar nas suas redes sociais? Vão criar um blog, a sua escola? A sua turma vai criar um blog? Enfim, pense. Por que quero escrever isso? Né? Qual é o meu objetivo? Tema. Então, amizade sincera e verdadeira. Esse é o nosso tema. Quantos e quais serão os meus personagens? Pense no nome. Quem serão eles? A quantidade. Em que tempo acontecerá essa história, né? É uma história do passado? É uma história mais atual? Onde acontecerá isso tudo? Em que local? E participo ou não da história? Eu só conto o que sei. Tem que se pensar a respeito disso. Agora, atividade mão na massa para você, já ir criando o seu texto. Primeiro passo, defina quem são os personagens, quantas e quais são, o narrador, se ele participa ou não da história, se ele participa em primeira pessoa, se ele apenas conta em terceira pessoa. E é importante lembrar, né? Utilize corretamente os sinais de pontuação e estruture corretamente os discursos direto e indireto. Lembrando, discurso direto, quando eu uso travessão, né? A fala do personagem ali, e quando é indireto, é o narrador contando o que o personagem disse, né? Não usa travessão nesse caso, certo? Um tempo para você anotar isso. Certo? E aí? Você já anotou? Perfeito? Vamos ao passo seguinte, então, da nossa produção? Acompanhe. Segundo passo, defina o espaço, que é o local, então, onde vai acontecer a sua história.
certo? Em que tempo isso ocorreu, né? Então, uma história de muitos anos atrás ou de agora, de quando? Enredo, quais são os acontecimentos, em que ordem isso vai acontecer na sua história? É importante prestar atenção, o conto é uma história curta, tá? Poucos personagens, pouca variação de tempo e espaço. Então não vai acontecer em vários ambientes. Geralmente é um único ambiente, ou no máximo 2, tá? Então pense a respeito, anote essas informações, já retornamos. Perfeito, tudo anotadinho aí? Certo, espero que você consiga produzir então o seu texto da melhor forma. Vamos adiante então, pessoal. Agora que você já pensou nessa etapa, né, dos elementos da narrativa, vamos planejar a estrutura do nosso conto? Vamos lá? O que não pode faltar na estrutura, né? A estrutura ela é formada por uma situação inicial, né? Que geralmente é o primeiro, segundo parágrafos ali do texto, né? Então, os personagens, o espaço vão ser apresentados. Então, eu vou começar a entender quem faz parte daquela história, em que local eles estão vivenciando aquelas situações, tá? O conflito, algo acontece de anormal, de incomum, para gerar ali, né, uma discussão, alguma coisa que vai precisar ser resolvida lá no final do texto, tá? Depois, o desenvolvimento, os fatos vão continuar acontecendo, né, as ações, para tentar solucionar aquele problema gerado no conflito. Depois, o clímax, tem um ponto alto lá da tua história, né? E por fim, a resolução daquele conflito, como terminou a sua história, né? Então, isso não pode faltar, tem que ter uma lógica, né, nos acontecimentos. Agora, sugiro a você que você leia outros contos, para você ter experiência, né, nesse gênero textual.
Então a sugestão aqui é o conto Nino Quer um Amigo, né? Se você quiser ler esse texto, ele está disponível no link abaixo, né? Então apresentado aqui para você, certo? Então a sugestão para você acessar. Agora a atividade para você aí fazer. Escreva em mais ou menos 4 ou 5 linhas o enredo que você irá desenvolver. Então, o que você quer para a sua história, né? Que acontecimentos, né, serão ali desenvolvidos ao longo do seu texto. Então, anote e já voltamos. Beleza, tudo certinho? Conseguiu anotar? Você vai fazer então a sua produção aí, certo? Vamos adiante? Então, dentro dessa proposta, né, de trabalho, você vai, né, realizar a sua produção dentro da plataforma Redação Paraná. Então, você vai acessar a plataforma no endereço redação.pr.gov.br. Selecione a produção de um conto, certo? E produza o seu texto. Não esqueça de revisar, né, antes de entregar o seu texto e preste atenção a alguns critérios que você vai autoavaliar, né? Você vai avaliar o seu próprio texto para ver se você cumpriu. Vamos lá? Então, que aspectos? Veja se você cumpriu lá, né, com isso. Tem lá os elementos da narrativa, né? Sim ou não? Está faltando, né? Vai marcando lá o que você cumpriu, o que você não cumpriu. O enredo ele possui introdução, conflito, clímax, desfecho. O tamanho está adequado ao gênero conto, ou seja, ele não é extenso. Ele tem 1 ou 2 páginas no máximo, né? Que mais? Passagem do tempo. É perceptível que passou ali pouco tempo ou muito tempo? Tem título? Você deu um título ao seu texto?
E que características o personagem tem? Eu tenho que saber, né, alguma coisa sobre o personagem, né? Você deu alguma descrição sobre esse personagem? Que mais? A acentuação e pontuação estão corretas? Foram cumpridas? E possui margem, parágrafo, respeitou certinho lá nessa ideia, né? Espero que sim. E conferindo o que nós fizemos durante a nossa aula, compreendemos o passo a passo, né, para planejarmos então a produção do nosso gênero textual conto. Então agradeço a você que acompanhou esta aula e até a próxima.